Boa noite. Entramos ao vivo para mais uma live do Ponto do Equilíbrio. Sejam todos muito bem-vindos. Oi, Cindy, boa noite. Lizzie, como é que vai? Seja bem-vinda. Boa noite, Carla. Seja bem-vinda. Claudete, Marisa, Ricardo, sejam todos bem-vindos a mais uma live do Ponto do Equilíbrio. Hoje teremos uma noite especial. Aliás, todas as noites são especiais, né? Mas hoje, em especial, vai ser muito boa. Luísa, seja bem-vinda. Isto. Bom, pessoal, então, como vocês sabem, Sérgio, boa noite. Essas lives fazem parte da apresentação dos professores do Ponto do Equilíbrio e também a divulgação do nosso curso de formação em práticas integrativas e complementares. Arciane, boa noite, seja bem-vinda. Nina Rosa, boa noite. Sueli também, sejam todas bem-vindos. Mais uma live do Ponto do Equilíbrio. Hildo. Ana, seja bem-vinda. Ana Carol. Meu jovem é bom. Muito obrigado, seu Hildo. Muito obrigado. Então, pessoal, enquanto a turma vai entrando devagarinho, vamos então... A Ana está dizendo, sou nova por aqui, mas seja bem-vinda, Ana. Já é da família Ponto do Equilíbrio. Então, falar um pouquinho da escola Ponto do Equilíbrio. Já estamos há 20 anos aqui em Santa Cruz do Sul. Eu coloquei um banner aqui atrás, mas ele fica ao contrário, né? Então, não dá para ler muito bem. Mas a escola Ponto do Equilíbrio, ela tem como base o curso de massagem, né, um curso de 1 ano, em que formamos profissionais da massagem, e mais 9 cursos. Né? Nós temos cursos de reiki, curso de cromoterapia, aromaterapia, e neste momento nós estamos desenvolvendo, divulgando o curso de formação profissional em PICs, práticas integrativas e complementares. Então, nós já tivemos uma live com o professor Emerson Belo, que falou sobre a meditação. Tivemos a live com a professora Kátia Veneziano, que falou sobre aromaterapia
e o poder dos cristais. Tivemos a live com a professora Ana Lu, falando sobre a radiestesia, né? As ondas eletromagnéticas e a influência sobre o ser humano. Tivemos com o terapeuta e também professor da Escola Ponto do Equilíbrio, Nicolas Policarpio, da Itália, falando sobre a educação interior. Tivemos o professor Celso, que falou sobre a experiência das práticas integrativas em ambiente hospitalar, né, justamente no Hospital Divina Providência, que é um hospital de Porto Alegre, que tem uma ala, tem um espaço dedicado às práticas integrativas. Neiva, boa noite, seja bem-vinda. Dani, boa noite, seja bem-vindo. Então, gente, as práticas integrativas, para quem não conhece, nós poderíamos chamar de as antigas terapias alternativas, né? Então, as práticas integrativas hoje são reconhecidas no mundo inteiro, né? E o ponto do equilíbrio, desde 2015, já tem o curso de formação em terapias chamadas práticas integrativas. E é um curso de 2 anos que tem uma vasta programação. Das 29 práticas integrativas, nós temos 14, né? 14 práticas. Neuci, boa noite, seja bem-vinda. Eu já vi que a Prof. Rita já passou por aí, daqui a pouco ela entra. Flávia, boa noite. Que bom ver também as ex-alunas da Unisc participando dessas lives, né? Eu espero que Peraí. Opa. Vamos ver se a Rita entra agora. Opa! E aí, prof? Boa noite. Acho que tem que dar uma melhoradinha no volume do microfone. Aumentar um pouquinho. Melhor agora? Sim. Agora estamos te ouvindo bem. Né? Boa noite, prof. Seja bem-vinda, né, a esta live do Ponto do Equilíbrio. O pessoal ainda está entrando. Certo. Né? Então, a gente dá ali uns minutinhos para o pessoal ir se chegando. Né? Tem gente nova. Então, nós vamos apresentando o Ponto do Equilíbrio para esse pessoal novo. Né? Aí tem muita gente, que legal. Tem um pessoal novo aí, parabéns, sejam todos bem-vindos. Essa turma nova, se quiserem ficar depois e a gente ainda trocar uma ideia, né, podemos deixar aberto aqui e conversar um pouquinho. Tá? São 8h11.
né? Acho que podemos começar, então, professora Rita Córdova. Eu gostaria de, num primeiro momento, então, que tu te apresentasse para a galera, né? Eu conheço o teu currículo e eu fiquei pensando como é que eu ia resumir o teu currículo, e não dá, né? É difícil. Então, eu vou deixar para ti nos contar a tua trajetória. Como é que tu Ok, chegou, né, aqui hoje, por exemplo? sim. Então, em primeiro lugar, quero dizer que é uma honra estar aqui por meio dessa escola maravilhosa que é o Ponto de Equilíbrio, e participar como professora do curso de PIX, que está para ser lançado pela escola. E estou muito bem acompanhada, maravilhosos, muito carinhosos, muito receptivos. E como é que eu cheguei aqui? Primeiro, eu fiz faculdade de biologia, depois fiz a faculdade de fisioterapia, e a minha curiosidade foi me conduzindo pela vida, né? E tive que fazer acupuntura, fiquei muito curiosa para saber como funcionava e pensei que um dia, se pudesse, iria fazer o curso. Esse dia aconteceu após 20 anos, né? Mas aconteceu. E eu me tornei acupunturista e sou estudante de acupuntura até hoje, sou estudante de Ayurveda, também fiz o curso de formação em Ayurveda, que é a medicina indiana, e dessa forma eu cheguei até aqui. Muito bom. Bom, então, Rita, vamos para o nosso tema de hoje, né? Vamos. Falar sobre alimentação, falar sobre nutrição oriental. Sim, Então, para quem é leigo, para quem não conhece como é que funciona, né, a medicina oriental, que vou passar para ti, então, fica à vontade, tá? obrigada. Agora Então, o tempo é todo teu. a medicina chinesa, bem como a medicina ayurvédica, que são os dois principais ramos da medicina oriental, surgiram há mais de 4.000 anos. E, e essas medicinas, o pensamento oriental, ele evoluiu do todo para a parte, né? Então, ele partiu do conhecimento do universo, do conhecimento da natureza, para a prática própria da medicina. Enquanto que a medicina ocidental fez um trajeto contrário. Ela começou pela parte, pelo todo, e foi esmiuçando até chegar à parte, mas se especializou na parte, e com isso perdeu a noção do todo. Ao passo que o pensamento oriental é um pensamento mais intuitivo, mais baseado na experimentação, os mestres descobriam os tratamentos e aí eles experimentavam esses tratamentos e aquilo que realmente funcionava era incorporado à prática médica, né? E aqui no Ocidente, também houve esse caminho empírico, mas seguindo a linha cartesiana, né, nós seguimos o pensamento de Descartes, tipo, se eu penso, existe, né? E o mundo é muito mais do que nós conseguimos perceber, né? Ele fica muito reduzido se a gente for pensar que aquilo que a gente pode provar em laboratório é o que existe, né? Porque tem mais coisas entre o céu e a terra do que cabem num laboratório, né? A própria ciência ocidental mostra isso. Todos os dias estão sendo feitas novas descobertas que às vezes até contrariam as antigas. E uma coisa que me chama muita atenção no pensamento oriental é que essas verdades milenares, elas permanecem atuais através do tempo e funcionam, né?
Então, é um aprendizado muito rico. E na minha trajetória, eu pude voltar a perceber as coisas como um todo, e não apenas como uma parte, porque aqui no Ocidente o conhecimento foi sectarizado. Então, existe um médico para tratar do joelho, outro para tratar do pé, outro para tratar do estômago, outro para tratar a cabeça, a mente, né? Enquanto que isso tudo é único, nós somos entidades espirituais, psíquicas e físicas unidas, inseparáveis, né? E a mente, ela tem um único lugar de manifestação, que é o corpo, né? Então, não se pode só cuidar do corpo ou só cuidar da mente, né? Porque estão intimamente interligados. Então, essa noção do todo, o pensamento oriental traz. Nós temos um mestre que eu costumo citar muito, que é chamado Thich Nhat Hanh. Ele ainda é vivo, é um mestre vietnamita, e ele, de uma forma muito simples, ele mostra isso. Ele diz que sem o sol, nosso coração não bateria, né? Então, sem tudo mais que existe, nós também não existiríamos, né? Então, para cuidar da saúde humana, a gente não consegue fazer isso cuidando só do ser humano. A gente tem que cuidar do universo inteiro, tem que cuidar das plantas, tem que cuidar dos animais e tem que cuidar de todos os seres, né? Porque eles todos fazem parte desse universo que nos alimenta todos os dias, né? E aí, às vezes a gente fala em alimentação, às vezes a gente fala em nutrição. São sinônimos? Não são sinônimos, né? Eu tinha uma percepção, e ouvi muitas vezes essa frase, vocês também devem ter ouvido, que nós somos o que comemos, né? E eu até muitas vezes nas minhas aulas citei isso, né? Mas, continuando meus estudos, eu descobri que nós não somos só o que comemos. Nós somos o que comemos, o que vimos, o que ouvimos, o que sentimos o cheiro, o que tocamos, né? E, na verdade, nós nos nutrimos, né, daquilo que conseguimos digerir. Então, assim, isto é nutrição, né? Nós somos aquilo que nós digerimos. Voltando para a parte física, né? Você pode comer alimentos muito bons, cheios de vitaminas, cheios de propriedades, e se você não conseguir digerir esse alimento, o que é digerir? É retirar os nutrientes e incorporar esses nutrientes a você mesmo. Então, assim, se você não conseguir digerir, você não está se nutrindo, né? Então, essa é uma das diferenças entre nutrição e alimentação. E na medicina chinesa, isso fica muito nítido, né? Na parte física, nós nos alimentamos de diversos sabores de alimentos, com diversas propriedades, seguindo uma coisa básica que sempre é levada em consideração nas medicinas orientais, que é a individualidade das pessoas, né? Então, tem N pessoas no mundo, né? Bilhões de pessoas, mas não existe ninguém igual a você. E não existe ninguém igual a mim. Então, na medicina chinesa, nós não tratamos a doença. Porque, tipo assim, numa pessoa com artrite, por exemplo, né? Aqui no Ocidente, o que se faz? Se diagnostica a artrite e se trata a artrite. No Oriente, se trata aquela pessoa
com artrite, né? E é bem diferente, porque assim, cada pessoa tem hábitos alimentares diferentes, tem reações emocionais diferentes, tem assim, possibilidades de crescimento espiritual diferentes, né? Tem sentimentos diferentes. Assim, todos nós temos as mesmas emoções, mas a intensidade dessas emoções em cada pessoa é diferente. Então, no Oriente, se trata a pessoa, como ela é, com a sua individualidade, e com base na visão de como é essa pessoa, se trata esta pessoa com tal doença, e não a doença, com remédios iguais para todas as pessoas, né? Acho que essa é a principal diferença. Uhum. Muito bom. Então, me diga uma coisa, professora Rita. Fazendo uma relação de alimentação e a medicina oriental, quanto da alimentação está inserida na medicina oriental? Muito boa a tua pergunta, Flávia, porque aqui no Ocidente existe uma infinidade de dietas e a cada início de primavera surgem inúmeras outras dietas, né? E às vezes elas são absolutamente uma o contrário da outra. A medicina chinesa possui um sistema de alimentação que tem 4.000 anos e continua atual e continua funcionando. Meus pacientes que o digam. Então, como é que é feita essa dieta? Primeiro, a gente avalia a pessoa, né? Assim, como é que ela se manifesta, se ela é uma pessoa mais tímida, mais recolhida, se ela é uma pessoa mais extrovertida, mais fluente, mais alegre, né? Se essa pessoa, quais são os hábitos alimentares dessa pessoa, se o organismo dessa pessoa é mais quente ou mais frio, né? Então, eu acho muito interessante porque eu me lembrei que o meu pai e a minha mãe, por exemplo, o meu pai era muito calorento e a minha mãe muito friorenta, né? Então, o que acontecia, né? De noite, a mãe se cobria toda e o pai jogava as cobertas para o lado, né? E isso é muito comum entre os casais. Na medicina chinesa, a gente classifica as pessoas como yang, que são as de metabolismo mais rápido e, portanto, que têm um organismo mais quente, e as pessoas mais yin, que são as pessoas de metabolismo mais lento e que sentem mais frio. Então, perceber isso na avaliação já é um passo para você pensar como vai ser a dieta, porque não só as pessoas se dividem não só as pessoas são classificadas como mais yang ou como mais yin, tudo no universo é classificado como yang e yin. Da onde que vem o yang e yin? O que é yang, o que é yin? Tudo começa no Tao, né? O que é o Tao? Dito pelos mestres, o Tao é indefinível. É uma energia incomensurável, eterna, sem começo e sem fim, da onde tudo que existe no universo provém. E essa energia, ela se manifesta de duas formas. Numa forma de calor, de movimento, do sol, por exemplo, e uma outra parte de quietude, de frio, de recolhimento. E
observando a natureza, os chineses classificaram tudo o que eles viam como yang ou como yin. Ou melhor, como mais yang ou mais yin. Por quê? Porque para a gente ter vida, nós precisamos destas duas energias. O yang não existe sem o yin. O yin não existe sem o yang. Então, se eu tenho, por exemplo, uma pessoa que eu noto que é mais yang, é mais extrovertida, fala alto, gosta de movimento, gosta de se reunir, é expansiva, é calorenta, eu tenho uma pessoa que tem mais manifestações yangs do que yin, mas não significa que ela não tenha o yin, né? E se eu tenho uma pessoa mais quieta, mais recolhida, mais friorenta, com mais, que gosta menos de movimento, que gosta mais de ficar relaxando, por exemplo, eu tenho uma pessoa com mais características yin. Então, do ponto de vista da nutrição, como é que eu vou tratar essas pessoas? E aí vem uma coisa assim fantasticamente interessante. Aqui no Ocidente, nós consideramos felicidade quando nós conseguimos aquilo que nós queremos para a nossa vida. Então, assim, o dia que eu tiver uma condição econômica melhor, eu vou ser feliz. O dia que eu puder comer em restaurantes finos e viajar e realizar todos os meus desejos, eu vou ser feliz. E no Oriente, os taoístas dizem assim, que você tem que se preocupar em procurar no universo não aquilo que você já tem de sobra, mas aquilo que te falta, né? Então, desse ponto de vista, uma pessoa que é calorenta gosta de beber água gelada, né? Que é o oposto, para se refrescar, né? Só que a água gelada, que é o oposto do organismo dessa pessoa, que é quente, né? Vai fazer o quê? A pessoa vai beber a água gelada, o nosso estômago, ele precisa da temperatura de 36,5 graus para iniciar a digestão. Então, esta água gelada vai ter que ser aquecida até os 36,5 graus para poder seguir o seu caminho. E assim como outros alimentos frios, vai ficar muito tempo parado no estômago, gerando toxinas que vão dar um grande trabalho para o fígado. E no final das contas, o que vai acontecer? Como a tendência desse organismo é sempre estar quente, em vez de subir só até a temperatura de 36,5 graus para realizar a digestão, a temperatura vai subir mais, porque essa é a tendência daquele organismo, né? E ele pode ter azia, que é uma queimação, que sobe com algum refluxo do estômago, né? E outros sintomas de má digestão por conta do calor do rebote, ou seja, aquele calor que se formou além do necessário no estômago, por causa do alimento muito frio. Então, é muito interessante, porque uma amiga minha foi para a China e ela, quando voltou, ela disse para mim: Rita, em Hong Kong, eu não consegui achar uma garrafa de água gelada. Muitas garrafas de água morna, porque era verão, fazia um calor incrível, então as águas estavam mornas. Mas os chineses, eles não tomam água fria, porque eles têm esse conhecimento de família, né? Eles já crescem ouvindo essas coisas, o que deve ser evitado, o que não deve ser evitado. O contrário também é verdadeiro. Tipo assim, uma pessoa que é muito friorenta, que tem um organismo mais frio, mais yin, né?
o que que acontece? Essa pessoa tem naturalmente uma digestão mais lenta, ela naturalmente é mais friorenta, naturalmente ela é mais parada, né? Então, o que que ela vai buscar? Ela vai buscar os banhos super quentes, ela vai buscar a comida mais quentinha, né? A comida que dá mais conforto. Ela vai se consolar com a comida, porque assim como ela tem dificuldade com os seus afetos, ela vai buscar um consolo na comida. E a comida é uma coisa que está sempre à mão, então é fácil se consolar com comida, né? E, consequentemente, ela tem uma tendência, por isso, por não gostar de movimento e por comer mesmo quando ela não tem fome, ela vai desenvolver uma tendência à obesidade. Mas a gente tem que posicionar muito bem as coisas. Tipo assim, ó, uma pessoa ser de natureza mais yin não significa que esta pessoa tenha de ser uma pessoa obesa. Uma pessoa de natureza mais yang não tem a ver com essa pessoa ter uma tendência a desenvolver no organismo um calor patológico, um calor prejudicial, seja na digestão, seja no sangue, né? Então, porque são tendências. Então, é isso que os mestres querem dizer quando eles dizem que a gente tem que buscar no universo aquilo que nos falta. Então, vou explicar para vocês mais praticamente. Então, assim, uma pessoa mais yang, ela gosta de tudo que é yang como ela. Então, ela vai gostar de bebida alcoólica, ela vai gostar de café, ela vai gostar de todos os estimulantes, né? Ela vai gostar muito de carne bovina, porque a carne bovina é mais quente do que as outras carnes, né? Mais yang. Então, tudo que for mais yang vai chamar a atenção dessa pessoa e ela vai ter uma predileção por esses alimentos. Mas aí vem aquela máxima: você não deve buscar no universo aquilo que você já tem. Ele já tem muito yang no seu organismo. Se ele se alimentar de mais yang, ele vai ficar completamente desequilibrado e aí a doença pode surgir. Da mesma forma, a pessoa que é muito yin, que é mais de natureza yin, ela vai buscar no universo o quê? Ela vai buscar batata, ela vai buscar gordura, ela vai buscar grãos, ela vai buscar doces, vai buscar leite, né? Que são alimentos que vão tornar o organismo dela ainda mais frio. E daí vai surgir desequilíbrio. Então, através dos gostos alimentares, na avaliação, a gente pode determinar que tipo de desequilíbrio pode futuramente afetar aquela pessoa se a alimentação dela não for corrigida. Então, diferente do Ocidente, na medicina chinesa, existe uma dieta para cada situação. E quando a pessoa vem em busca, por exemplo, a maior parte das pessoas vem ao meu consultório em busca de uma alimentação para emagrecer, uma dieta para emagrecer, né? E realmente estar acima do peso não é uma situação saudável, porque sobrecarrega articulações, sobrecarrega o sangue, sobrecarrega os tecidos, né? Mas essa pessoa, ela não tem a noção, esta noção, que se aquele desequilíbrio não for corrigido, podem surgir outros desequilíbrios. O que é uma doença? Uma doença é um desequilíbrio mantido por muito tempo. Quanto mais tempo você mantém um desequilíbrio orgânico, mais sério vai ser tratar a doença que vai surgir daí. Então, tem doenças que a gente pode tratar só com alimentação, porque o desequilíbrio ainda é
é contornável, ainda podemos voltar ao equilíbrio, e existem outras em que a alimentação vai ser um complemento no tratamento, não vai ser o tratamento principal. Por quê? Porque o desequilíbrio já atingiu ele já está tão grande que ele não reverte mais somente com a alimentação. Mas é como você corrigir uma obesidade mórbida, em que a pessoa está com mais de 100 quilos, e você corrigir uma pessoa, o sobrepeso de uma pessoa de 5, 6 ou 10 quilos, né? É diferente. Mas os dois podem ser corrigidos. Só que aí, a pessoa que gosta mais de alimentos pesados e por isso tem a tendência a engordar, ela vai ter que retirar do universo alimentos mais leves, como as verduras, como algumas frutas, né? Pode comer de tudo. Na medicina chinesa, a dieta não é restritiva. Tipo assim, você não tira nenhum grupo alimentar da dieta. Porque isso seria muito ruim, porque é uma matemática muito simples. Se você, né, come uma grande quantidade de alimentos e passa a comer menos, o teu peso vai diminuir, você vai emagrecer, né? Só que se você voltar a comer todos aqueles alimentos de novo, você torna a ganhar peso. Então, existe todo um escalonamento nas dietas, primeiro para a pessoa perder o peso extra e depois para a pessoa se conservar magra, né? Esse magro, gente, não é de balança, não é assim que nem na medicina ocidental, que é medida a dobra, né, para ver qual é a massa magra, quanto que tem, percentual que tem de gordura, etc, etc. Medicina chinesa não tem nada disso, né? E assim, duas pessoas com a mesma altura vão ter, mesmo sendo duas mulheres ou dois homens, porque o organismo masculino é bem diferente do feminino, é mais yang, e o feminino é mais yin, mas mesmo comparando entre duas mulheres, com o mesmo peso e a mesma altura, os corpos são diferentes, né? Então, os corpos, as mentes, o espírito, tudo é diferente. Então, uma pessoa com o mesmo peso que a outra pode estar muito bem, né? E a outra não estar tão bem assim. De novo, a coisa da individualidade, né? Da gente ver cada pessoa como única e fazer a dieta para aquela pessoa. Nós temos algumas perguntas aqui, prof. Ótimo. A Jussara de Foz do Iguaçu, ela comenta que quando ela era jovem, ela sentia mais calor. Agora, na terceira idade, ela sente mais frio. O que mudou na vida dela? Perfeito. Que pergunta boa, Jussara, obrigada. A medicina chinesa trata as pessoas também conforme as fases da vida. A alimentação de um bebê é diferente da alimentação de uma criança de 5 anos, que é diferente da alimentação de um adolescente, que é diferente da alimentação de um adulto, que é diferente da alimentação de uma pessoa de meia idade, que é diferente da alimentação de uma pessoa na velhice, né? Por que isso? Porque as diversas fases da vida produzem modificações orgânicas diferentes. Então, o yin e o yang são que nem uma vela que você acende, né? Quanto maior a chama da vela, mais rápido a vela é consumida. E quando a vela termina, a chama apaga, né? Então, esta comparação é muito feita na medicina chinesa com a nossa vida, né? Quando nós somos concebidos, nós recebemos duas energias.
Uma é a energia dos nossos antepassados, a nossa herança, né? O nosso código genético. E a outra energia é uma energia que nós vamos ter que tirar do alimento para nos sustentar vida fora. Então, como é que isso funciona? Essa energia que nós recebemos dos nossos antepassados é chamada de ti ancestral, né? E a planta não cai longe do pé. Então, assim, se você vem de uma família onde o pai tem um organismo mais yang, mais quente, onde a mãe tem um organismo nem muito yang, nem muito yin, provavelmente nós teremos filhos mais yin e filhos mais yang, né? É a chama da vela. E a energia yin é a vela, né? Então, assim, sem o sebo da vela, a chama não se mantém. Então, as energias yin e yang, elas são relacionadas, né? Então, o que acontece durante a nossa vida? Quando nós somos muito jovens, a criança é muito yang, a criança se mexe muito, a criança é muito vivaz, a criança se comunica muito, ela está descobrindo o mundo. Então, a energia yang é muito forte na criança, né? Essa energia yang, ela continua crescendo até a adolescência, onde explode o calor por todos os poros, aparecem as espinhas, que são uma manifestação do calor orgânico, né? Aparecem as paixões, que são muito benditas o fogo de palha, né? Porque cada semana é uma paixão diferente, né? As emoções, elas quase entram em colapso, porque elas são muito voláteis, né? Então, um dia está feliz, radiante, eufórico, e no outro dia está deprimido e não quer ver ninguém. O humor também oscila. Aí vem a fase adulta. Na fase adulta da vida é que essas energias yin e yang yin vão se manifestar claramente no indivíduo, porque aí esse calor vai se manter, ou este frio orgânico vai se manter. Mas mesmo a pessoa que tem muito calor orgânico, à medida que ela vai vivendo, ela vai gastando essa energia yang, né? E a energia yin vai diminuindo. Pode chegar à terceira idade com uma quantidade com a chama muito pequena. E isso é necessário que seja assim, porque quando a vela é toda consumida, isso significa a morte. Então, o velhinho é mais frio do que a pessoa de meia idade, do que o jovem adulto, do que o adolescente, do que a criança, porque ela foi gastando essa energia calorífica durante a vida. Então, as mulheres na menopausa, é interessante a gente perceber quando vem os calorões, né? O que são os calorões? Como já o yin está muito diminuído, né? Então, de vez em quando, a energia yang escapa. É como se ela escapasse, ela desenraizasse e ela sobe, né? Porque o calor sobe, né? Então, tem os fogachos. E depois que passa esse período, a tendência do organismo é ir resfriando cada vez mais. Se vocês veem as pessoas idosas, elas estão sempre com um casaquinho à mão, mesmo no verão, porque qualquer ventinho que bate, elas já sentem mais frio. Então, quanto mais energia yang as pessoas têm, mais tempo, né, maior número de anos elas vão sentir esse calor. Quando a pessoa é naturalmente mais fria, o frio também vai chegar um pouquinho antes. Prof, me surgiu uma pergunta, então. Sabemos, né, acompanhamos um pouco da cultura oriental, os chineses têm o hábito de cozinhar os legumes, né? Eles não são muito do cru, né? Uhum.
né? É como tu falaste, é Até a difícil água é achar uma morna. água. Oi? É Até difícil a achar uma água é água morna. gelada. É. Uhum. É, Né? Então, isso é simples de explicar, Fábio. É, tipo assim, o que que acontece quando você cozinha um alimento? Ele se torna mais macio, mais fácil de mastigar. Por exemplo, pensa numa carne crua e numa carne cozida, né? A carne cozida é mais macia. Quanto mais você cozinha a carne, mais macia ela se torna. Pensa numa batata crua, numa batata cozida, né? Eles têm vários métodos de cocção, né? E cada método desse serve para um tipo específico de alimento, né? Então, embora eles não comam os muito crus, eles comem muito os salteados, né? Que são aqueles alimentos que são passados rapidamente na frigideira, aquelas frigideiras wok, aquelas frigideiras fundas, né? Onde eles passam aqueles vegetais rapidamente com um shoyu ali, fazem um molho, e aquele vegetal, então, ele não é completamente cozido, ele não é completamente cru, mas ele recebeu a alquimia do fogo, que é a alquimia da transformação, né? Então, o nosso corpo também faz isso com os alimentos frios. O que que acontece? Por exemplo, você come uma fruta, né? Primeiro você vai mastigar muito essa fruta, até ela ser reduzida a um tamanho que possa ser engolido, cada pedaço possa ser engolido. Esses pedaços, quando chegam no estômago, ainda existe matéria sólida ali, né? Esses alimentos vão sofrer a ação dos sucos digestivos. E os sucos digestivos são ácidos, são calor, eles geram muito calor, né? E esses sucos digestivos vão transformar esses alimentos em uma pasta semilíquida. E essa pasta semilíquida vai continuar percorrendo o tubo digestivo e quando chega no duodeno, recebe o suco pancreático e recebe a bile do fígado e com esses sucos que também vão tornar aquelas coisas mais digeridas, essa pasta semilíquida vai se transformar num líquido que possa ser absorvido pelo sangue. E aí, o que, que vai ser absorvido? Vai ser absorvido tudo? Não. Vai ser absorvido aquilo que estiver completamente líquido, né? E os restos, as fibras, os pedaços maiores, vão ser incorporados às fezes para serem expelidos, né? Então, vão para o intestino grosso. Então, isto é a macrodigestão. Mas existe outra digestão no nosso corpo, que é a microdigestão, que é aquela que acontece desde o fiozinho de cabelo até o dedão do pé, né? E isso tudo é feito pelo elemento fogo. O mesmo elemento fogo que cozinha um alimento e torna ele mais digerido, né? É o mesmo elemento fogo que comanda as reações químicas no nosso organismo para conseguir que os alimentos, em presença de oxigênio, sofram combustão e se transformem em glicose, que é o principal nutridor das nossas células, né? Então, essa é a alquimia da digestão, essa é a alquimia do fogo. E se você cozinha os alimentos, você torna esses alimentos mais facilmente digeríveis e, consequentemente, você consegue tirar deles melhor os nutrientes. Aí, uma vez, uma aluna me perguntou: ah, prof, mas assim, ó, todo mundo diz que cenoura crua tem mais vitamina do que cenoura cozida, que se você cozinha, você perde sais minerais na água do cozimento e não sei o quê. Aí eu disse para ela, tudo bem, é verdade, é verdade. Só que o que, que acontece? Não adianta você comer cru, com um monte de vitamina, com um monte de sal mineral e não conseguir digerir.
Porque aquilo que não for incorporado ao sangue vai ser expelido. Então, você não vai aproveitar o alimento. Então, assim, os organismos mais yang, as pessoas com mais energia yang, elas digerem melhor. E as pessoas com menos energia yang, com metabolismo mais lento, digerem pior. Então, quando as pessoas cozinham os alimentos, elas talvez consigam, né, tirar desse alimento os nutrientes que elas necessitam, que elas não tirariam quando crus. Então, é muito interessante esse jogo do yin e do yang, porque isso não acontece só com alimentos, com o cozimento ou não dos alimentos. No verão, por exemplo, o nosso organismo fica mais yang, porque ele recebe muita luz do sol, ele recebe calor, então a energia yang dele melhora, né? E aí a gente sente mais vontade de comer coisa crua, a salada apetece mais. Quando chega o inverno, é o contrário, né? Quanto mais caudaloso, quanto mais cozido, quanto mais quente, né? Melhor. Então, a natureza nos fornece em cada estação do ano aquilo que nós necessitamos. Por exemplo, agora é outono, né? Quando vem o inverno, é mais comum nós termos gripes e resfriados fortes por conta do frio, né? Então, agora é a época de nós comermos alimentos que melhorem a nossa função imunológica, que nos defendam deste frio, né? Então, é melhor comer alimentos cozidos e alimentos que a gente estuda na medicina chinesa têm maior capacidade de nos proteger, né? De ativar o nosso sistema imunológico. Por exemplo, as frutas cítricas, né? A laranja, a bergamota, né? Agora os pés de laranja, as laranjas já estão começando a ficar amarelinhas, bergamota já tem bastante, né? E todo mundo sabe que os alimentos ricos em vitamina C levantam a imunidade, né? E olha a época do ano que eles dão, justamente no outono, né? E no verão nós vamos ter frutas super refrescantes, porque a gente também precisa se refrescar do calor, né? Então a gente vai ter melancia, vai ter melão, vai ter manga, né? Que nos refrescam, que refrescam o nosso organismo. Então a gente tem, segundo o chinês diz, a possibilidade de criar um ambiente interior mais compatível com o ambiente exterior, ou seja, refrescar o organismo para não sofrer tanto com o calor, ou esquentar os alimentos para não sofrer tanto com o frio. Uhum. Eu queria... temos aqui uma colocação sobre a proximidade da alimentação chinesa com a Ayurveda, porque no momento em que o organismo produz toxinas, né, os indianos vão chamar do ama, não é? Sim, ama, isso formação, mesmo. A formação de toxinas, né? Sim. Então essas culturas se aproximam bastante, né, professora? Se aproximam historicamente, inclusive, né? Porque, assim, o Ayurveda, ou medicina ayurvédica, que é a medicina indiana, foi a primeira medicina do mundo. É a medicina mais antiga do mundo. É mais antiga do que a medicina greco-romana, que é a medicina mais antiga do Ocidente, né? E a Índia é um país com largas fronteiras, um país imenso, e ela foi centenas de vezes invadida de norte a sul, né? E os povos invasores acabaram levando coisas da medicina ayurvédica para as suas culturas, né? Por exemplo, na medicina ayurvédica existe a acupuntura, né?
existia a acupuntura, existe até hoje, mas a acupuntura não se desenvolveu muito na Índia. Por quê? Porque a acupuntura na Índia era uma acupuntura elitista, né? As agulhas eram de ouro e os médicos que praticavam a acupuntura, eles viviam nos palácios, eles viviam nos palácios dos marajás e tratavam dos marajás e toda a sua corte, né? Então, essa acupuntura, ela nunca foi levada à população propriamente dita, né? E ela, por esse pouco uso, né, e por esse elitismo, ela não se desenvolveu muito na Índia. Se desenvolveu o quê? Se classificaram vários pontos de acupuntura. Eu sempre fico na dúvida se é 107 ou se é 109, mas eu acho que é 109. Existem 109 pontos de acupuntura que foram mapeados pelos indianos, né? Então, a acupuntura nasceu assim na Índia, né? E a China levou a acupuntura para a China, e o grande mérito dos chineses é ter desenvolvido a acupuntura. Vocês imaginem que os indianos, eles mapearam 109 pontos. Quando eu terminei o meu curso de acupuntura, já existiam mais de 3.500 pontos de acupuntura mapeados pelos chineses. O que é um ponto mapeado? É um ponto que realmente funciona, que você bota uma agulha e você tem um determinado efeito, né? Então, isto é real. Então, os chineses desenvolveram a acupuntura, enquanto que os indianos começaram a acupuntura. Na alimentação, aconteceu uma coisa parecida, né? Nós temos uma rica alimentação no Ayurveda. O Ayurveda é uma coisa maravilhosa, né? Mas o Ayurveda se baseia mais nos temperos, né? Então, tipo assim, se você quer mudar a natureza de uma comida, né? A natureza para mais calor ou para mais frio, você usa os temperos. E na China, não, eles desenvolveram todos os grupos de alimentos, né? Desenvolveram formas de cozimento diferentes, não que na Índia também não tenha isso, né? Mas isso fica mais claro assim na medicina chinesa. O sistema chinês de alimentação é um pouco mais desenvolvido do que o sistema da medicina ayurvédica, mas ambos são maravilhosos. Eu aprendi a comer pimenta na Índia. Eu nunca tinha comido pimenta antes, né? E hoje eu gosto muito de pimenta e eu descobri que eu necessito da pimenta, que ela faz falta para o meu organismo e eu me beneficio muito de comer pimenta. Não tanto como se come na Índia, porque eu costumo brincar assim que na Índia você come pimenta com qualquer outro alimento, né? E aqui nós comemos o alimento com pimenta, né? De tanta pimenta que eles usam lá. Nós temos uma pergunta do Wildo. O Wildo, se eu não me engano, é de Santa Catarina, lá do oeste, eu acho, de Santa Olha, Catarina. também sou catarinense. E ele pergunta o seguinte: ouvi falar que a água deve ser tomada devagar, em pequenos goles e com alguns bochechos. Isso procede? Olha só, como eu já disse para vocês, assim, a gente tem diferentes tipos de organismos, né? Então, tem um biotipo da medicina chinesa que se caracteriza por ter o organismo muito seco, né? Então, assim, tem a pele seca, o cabelo seco. Quando tem dor de garganta, aquela dor raspante de garganta seca, né? A tosse, quando tem tosse, a tosse seca. Então, assim, é um organismo que se caracteriza principalmente pela secura, né? Então, como é que essa pessoa se hidrata, assim, naturalmente, né? Como é que ela busca a água?
ela busca água em pequenos goles. Ela não toma, essa pessoa assim não pega um copo de água e vira, sabe? De uma vez só. Ela vai tomando a água em pequenos goles. Aí tem o outro organismo, que, como eu já falei para vocês, é extremamente quente, né? Consequentemente, esse calor todo dá muita sede. Então, ele passa algum tempo, tipo, fazendo um exercício físico, aí ele pega um copo cheio de água e vira numa vez só. E vira dois e vira três. Enquanto ele tem sede, ele vai bebendo a água desta forma, sem saborear a água, digamos assim, né? E existe um organismo, um tipo de organismo, um biotipo que tem um tipo de organismo extremamente úmido, né? Consequentemente, essa pessoa não tem sede. Ela esquece de beber água. Por que que esquece de beber água? Porque ela tem um organismo muito úmido. Ela não sente sede, né? Então, ela passa longos períodos sem beber água. E só quando ela se aquece um pouco é que ela sente a necessidade de beber água. Então, tanto a medicina chinesa quanto a medicina ayurvédica dizem para a gente seguir o nosso ritmo natural, né? Tipo assim, o que tem organismo seco, ele precisa de muito mais hidratação do que o que tem o organismo úmido, evidentemente. Porque esse úmido, por que que ele é úmido? Porque ele faz muita retenção de líquido. E o seco, por que que é seco? Porque toda a água que ele bebe, ele praticamente elimina, ele fica com muito pouca água nos tecidos. Consequentemente, ele não engorda. É aquele magrinho de cima a baixo, que é sempre magro, que pode comer um monte e nunca engorda. Esse é o seco, né? Porque a umidade é que traz, a umidade se acumula principalmente no tecido adiposo, né? Então, a umidade é que traz a maciez da pele, a hidratação da pele, né? E pode trazer a obesidade. Então, assim, eu particularmente, assim, eu não tenho predileção por essas regras de bochecho, de água, de ser tudo, porque não é sempre que tu vai beber um copo d'água e que tu pode fazer isso tudo, né? Então, isso torna o ato de beber água uma coisa meio difícil. Então, assim, o nosso laboratório é o nosso próprio organismo. Então, toma água como você necessita da água, né? Uhum. Tu sabes que eu sou professor de educação física Sim. e também dou minha caminhada, minhas corridas, enfim. E eu vejo muitas vezes o pessoal caminhando 1 hora e levando quase 1 litro de água junto, né? Sim. Me parece que virou uma moda da pessoa levar a água junto na caminhada. É. Eu tomo água antes e Sim. depois, quando eu chego em casa, vou tomando devagarinho, né? Claro, para mim, eu não gosto de estar carregando nada nas mãos, mas eu Sim. acho que tem muita do modismo também, né? Da pessoa É que caminhar e assim, já levar a garrafinha na mão. Fábio, né? Aqui no Ocidente, toda a cultura, né, nos ensina a não escutar o próprio corpo, né? Então, assim, a criança, quando é pequenininha, né, ela cai e se machuca. Aí, às vezes, a mãe vai lá, dá uma balinha para a criança e diz assim: não foi nada, não foi nada, não chora que não foi nada. Porque, assim, o choro da criança aflige a mãe, né? Só que, assim, aquele choro tem um motivo. Ela se machucou. Então, assim, não é verdade que não foi nada, sabe? Mas com isso, o que que a mãe está fazendo? Claro que não é uma coisa voluntária, não é uma coisa que ela pensa em fazer, ela só quer que a criança pare de chorar, né? Ela está dizendo assim, ó, não escuta o teu corpo. Isso não tem importância,
né? Aí, assim, tem a outra mãe super preocupada, que basta bater um ventinho já está enfiando um casaco no filho, né? E a criança não quer o casaco, mas eu estou com calor. Não, tu tem que pôr o casaco, porque senão você vai ficar doente, né? E aí a criança, mesmo com calor, fica com o casaco. Então, de novo, ela está desconsiderando o próprio corpo. Aí, assim, esses biotipos que eu falei, do seco, do úmido, do quente, do frio, né? Eles têm preferências alimentares diferentes, né? Desde que nascem, eles são diferentes, né? Uns dos outros. Então, assim, a criança que tem o organismo seco é o desespero das mães, porque é aquela criança magra, 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 que nunca engorda e que às vezes é chata para comer, sabe? E aí a mãe promete prêmios, promete coisas, não deixa sair da mesa enquanto não come todo o prato, não pode sobrar comida no prato. Então, de novo, é um ensinamento que desconsidera as reais necessidades da criança, muito bem intencionado tudo, mas que desconsidera. Então, quando a gente faz análise dos hábitos alimentares no consultório, eu já atendi crianças também de 3, 4, 5 anos que os pais levaram, fizeram o aconselhamento alimentar comigo e daí trouxeram os filhos. E aí a gente nota bem assim, né, que nós somos muito o resultado dos nossos hábitos alimentares, né? Por exemplo, eu tenho uma constituição úmida, né? A minha vida inteira eu fui alimentada com leite, farinha e açúcar. Bastante leite, bastante farinha e bastante açúcar. Porque era o que a gente mais gostava de comer em casa. E a mãe ensina para o filho aquilo que ela gosta de comer. Aquilo que ela não gosta, ela não dá para o filho, né? Então, no Oriente é diferente, porque como eles já têm esse conhecimento dentro das famílias, né? Eles sabem o que dá para o filho, eles sabem, assim, o que evitar, até na questão de temperamento. Tipo assim, uma criança muito yang é uma criança brava, é uma criança que, se for contrariada, pode ficar violenta, né? Então, tem que ter muita psicologia para lidar com ele. Já uma criança de uma constituição mais fria, mais úmida, é aquela criança quietinha, que não incomoda, que está sempre nos cantos, mas que não se relaciona direito. Então, assim, cada um de nós tem maneiras diferentes de ser, não só fisicamente, mas também emocionalmente e espiritualmente também. Porque qual é o nosso verdadeiro propósito nessa vida? É o nosso crescimento como seres humanos, né? É nos tornarmos seres humanos melhores à medida que nós experienciamos a vida, né? É desenvolver compaixão, é desenvolver sabedoria e passar isso para as gerações futuras, né? E então, para isso, a gente precisa ter longevidade. E não adianta só a longevidade. Hoje, no Ocidente, as pessoas estão morrendo cada vez mais tarde, mas elas também não têm saúde, né? Nessa última etapa da vida. Então, o Oriente se preocupa não só com a questão da longevidade, mas principalmente a questão da longevidade com saúde. E por isso que eles dão tanta importância à alimentação. Prof. Rita, eu estou recebendo aqui algumas colocações pedindo que tu fale um pouco de combinações entre alimentos. Há pouco o Wildo comentou aqui sobre o chá, muito bom, o uso de chá no chimarrão e também se o chá no chimarrão contribui para a hidratação. Mas eu gostaria também que tu comentasse alguma coisa sobre combinações entre alimentos. Perfeito. Até porque outro dia eu estava vendo uma pesquisa feita por uma universidade do Canadá em que apontava que a alimentação ocidental
por ser mais rica em sal, gordura e carne, aumentava em 35% a chance de doenças cardiovasculares em relação à alimentação oriental. Então, aí é o imenso jogo das cores, dos sabores, né? E das propriedades dos alimentos. Então, assim, ó, existem diferentes tipos de pessoas. Se uma pessoa de constituição mais fria comer muita carne, isso vai ter um efeito diferente nela do que uma pessoa de constituição quente comer muita carne. Por quê? A carne é um alimento de natureza quente, o organismo quente já é quente, então o que vai acontecer? Esse calor vai virar fogo, e esse fogo vai consumir tecidos, né? Na pessoa de organismo mais quente. E na pessoa de organismo mais frio, isso não vai acontecer porque ela tem o organismo mais frio. Então, ela está dando para o seu organismo um alimento mais quente. Não estou falando que a carne não tem seus inconvenientes, como tu bem disse, né? A quantidade de carne e de gordura tem um grande efeito nocivo, né? Nos vasos sanguíneos, por exemplo, do acúmulo de gordura, que pode levar a infartos, que pode levar a AVCs e etc, etc, né? Então, o que é a combinação de alimentos? Não é só a combinação dos alimentos entre si, tipo assim, é uma combinação dos alimentos com as pessoas, né? Então, tipo assim, uma pessoa de organismo mais frio, ela vai ter que ter no prato uma quantidade maior de alimentos quentes do que os frios. Ela também vai ter que ter algum alimento frio, porque ela não é totalmente quente nem totalmente fria. Ela tem que manter o seu frio orgânico, né? E tem que aquecer o seu organismo. O seu organismo tem que gerar o calor que ela precisa para se manter bem, né? Já uma pessoa de organismo mais quente, você vai ter no prato dela mais alimentos frescos e frios do que alimentos quentes, para contrabalançar o calor orgânico que ela tem, né? E aí a gente faz isso no prato, a gente tem uma regra muito simples, que é a seguinte: se você tiver, cada cor de alimento corresponde à alimentação, à nutrição de um sistema interno. Então, por exemplo, os alimentos verdes nutrem o sistema fígado-vesícula biliar. Os alimentos vermelhos nutrem o sistema coração-intestino delgado. Os alimentos de cor branca nutrem o sistema pulmão-intestino grosso. Os alimentos de cor amarela nutrem o sistema estômago, baço, pâncreas. E os alimentos de cor escura nutrem o sistema rim-bexiga. Então, se você tiver as 5 cores no prato, você está nutrindo os seus 5 sistemas internos. Só que com os sabores acontece diferente. Existem sabores que provocam calor no organismo e existem sabores que provocam frio no organismo, né? Então, aí, conforme a natureza da pessoa e os sintomas que ela apresente, você vai usar mais um tipo de sabor do que de outros sabores, mas você vai ter que ter na alimentação também os 5 sabores, porque os 5 sabores nutrem os 5 sistemas também. Só que de uma pessoa para outra vai variar a quantidade e a combinação desses sabores no prato. Porque, por exemplo, o alimento doce é um alimento frio e o alimento ácido é um alimento morno, né? Mas se você juntar um alimento ácido com um alimento doce, qual vai ser a principal coisa que você vai gerar no seu organismo? Umidade, porque os dois são produtores de líquidos orgânicos.
né? Então, você não vai ter nem o frio, nem o calor. Então, é assim que a gente faz a combinação dos alimentos. Os alimentos, cada sabor de alimento tem uma determinada função no organismo, né? Então, por exemplo, a pessoa que tem organismo seco, ela adora de vez em quando dar uma mordida num limão, né? Ela precisa daquele ácido para quê? Para produzir algum líquido, né? Em compensação, a pessoa que quer emagrecer não deve comer alimentos cítricos, né? Alimentos ácidos. Por quê? Porque eles vão estimular o apetite e vão estimular a formação de líquidos orgânicos. E a formação de líquidos orgânicos pode resultar em obesidade. Então, é esse balanço que a gente vai fazendo de pessoa para pessoa. Não existe uma dieta assim para todo mundo. E aí, às vezes, me pergunta assim: ah, e aí como é que se faz numa família? Se cada um tem que comer de um jeito. Aí eu digo assim, bom, a fruta não cai longe do pé. Então, assim, alguns filhos vão ser mais como o pai, outros filhos vão ser mais como a mãe, né? Então, com os temperos, colocando os temperos na mesa, você consegue equilibrar as energias das pessoas. E existem alimentos que são os chamados alimentos neutros, que qualquer pessoa se beneficia deles, seja quente, seja frio, seja úmido, seja seco, né? Como o arroz, por exemplo. O arroz é um alimento neutro, ele não causa alergia em nenhum tipo de pessoa, né? E ele pode ser consumido por todas as pessoas. Então, é um tipo de alimento que você pode usar para qualquer pessoa, né? Mas existem alguns que são característicos de cada tipo de organismo. E é isso que a gente tem que detectar e arrumar. Que beleza. Prof, nós já vamos agora caminhando para os finalmente, porque Sim. geralmente essas lives elas são de 1 hora. Sim. Nós já são quase 9h20, né? Sim. E tem uma galera aqui entrando, te mandando abraço, beijo, Ai, saudades. abraços para Tá? todo mundo, saudades de Teus todo ex, mundo, meu olha, Deus do céu. ex-alunos teus aqui, vou te contar, tem gente aqui de 2006, 2008, Olha só. tá uma galera aqui, sabe? Todo te mandando beijo, abraço, Ai, saudades. beijos, Né? beijos, É, abraços. a, a Ana, ela só pediu para repetir as cores e os sistemas. Tá, vamos lá então. O verde, né? Fígado, vesícula biliar. Alimentos verdes, todas as verduras, couve, brócolis, espinafre, os cheirinhos verdes, né? Cebolinha, salsinha, etc., né? Tudo que é verde vai nutrir o fígado e a vesícula biliar. Aí, o vermelho vai nutrir o coração e o intestino delgado, né? O intestino delgado é engraçado a gente pensar assim no intestino delgado junto com o coração, né? Num sistema. Mas o que acontece? O intestino delgado ele tem uma função, a função mental do intestino delgado é o discernimento, né? É você conseguir separar o que te serve do que não te serve, né? E no organismo físico, o intestino delgado tem esse mesmo propósito, separar o puro do impuro, né? E isso vai dizer diretamente em relação à qualidade do sangue. E quem nutre o sangue e os vasos sanguíneos é o coração, né? Então, esta é a relação do coração e intestino delgado. E esse par, ele é alimentado pelos alimentos de cor vermelha, maçã vermelha, tomate, caque, moranguinho, acerola e tudo que for vermelho, carne. Aí o baço pâncreas, estômago baço pâncreas, né? Esse sistema é alimentado pelos alimentos de cor amarela, banana, batata,
A massa, que mais é amarelo? As frutas cítricas todas são amarelas, né? Na sua maioria. Banana, acho que já falei, enfim. Milho, milho e derivados, né? Então, os alimentos de cor amarela nutrem o sistema estômago, baço, pâncreas. Os alimentos de cor branca nutrem o sistema respiratório. Na medicina chinesa, o sistema respiratório ele está associado ao sistema imune. Ele carrega as funções do sistema imune. E a cor dos alimentos é branca, né? Então, o inhame é um excelente alimento, o alho, o aipo, a cebola, né? Os alimentos picantes de cor branca nutrem o sistema pulmão e intestino grosso. E, por último, os alimentos escuros, os alimentos marrons, como, por exemplo, as castanhas todas, né? Os feijões, feijão preto, feijão vermelho, feijão carioquinha, as algas que são pretas, né? A ameixa, que mais? Mirtilo, né? São alimentos que nutrem o sistema rim-bexiga. Muito bom. Bom, o Hildo fez uma colocação, mas que já foi falado antes, sobre recomendação para idosos, né, que até a gente abordou um pouco antes. Mas, Prof. Rita, eu não posso encerrar essa live sem que tu nos mostre aquele livro que eu estou vendo lá atrás, lá no cantinho. O outro lado, lá, ó. Aqui. Esse livro, né, quem disse que eu tinha que deixá-la à mostra, né? Estão enxergando direitinho? Comer, como, quanto e o quê? Isso, fica invertido, né? Fica. Aqui na... Mas comer, como, quanto, o quê? A sabedoria através da alimentação na milenar medicina chinesa. E foi a minha professora de internet, a Rose Books, que é uma amiga maravilhosa que me deu muitas dicas. E ela disse: Rita, deixa teu livro à mostra lá, porque as pessoas vão se interessar. Então, tá aqui o livro, gente. Essa é a segunda edição, a editora é a Bodhigaya, né? E tudo isso que eu falei para vocês está aqui dentro. Então, fiquem à vontade se vocês quiserem adquirir, né? Vocês podem entrar no site www.bodhigaya.com.br, né? Bodhigaya é com Y no Gaia. Bodhigaya. Tá bem? Obrigada. Deu para ver, Fábio? Eu tô... Bodhigaya, eu não lembro se é assim. Saiu Bodhigaya. Bodhigaya. Ó, o Aya é com Y. Ó, Bodhigaya. Bodhigaya, muito bom. Bem, pessoal, quase 9h30. Bodhigaya. Estamos no nosso horário já encerrando. Né? Gente, muito obrigada. Eu estava morrendo de medo de fazer essa live, porque é a minha primeira live. Mas agora eu estou bem feliz, porque eu consegui dizer um pouco de coisas boas que podem ajudar vocês. Muito obrigada. Maravilhoso. Lembrando, pessoal, que esta live ela fica gravada aqui no Instagram e a partir de amanhã ela também estará no YouTube. Então, as pessoas que ou não têm Instagram ou não pegaram ela inteira, podem revê-la pelo Instagram mesmo e também no YouTube a partir de amanhã. E mais uma vez, pessoal, lembrando que essas lives, né, esta da professora Rita já é a 6ª live, fazem parte da divulgação do nosso curso
de práticas integrativas e complementares que a Escola Ponto do Equilíbrio aqui de Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, está promovendo. Então, maiores informações vocês podem acessar pelo Instagram do Ponto do Equilíbrio, pelo Facebook Ponto do Equilíbrio. Basicamente são esses dois canais, tá? E nós estaremos entrando em contato e tem o WhatsApp também, né? Enfim, gente, fica o nosso muito boa noite, nosso muito obrigado. Na próxima terça-feira nós não teremos live, mas na outra, se não me engano, 23, tem que ver direitinho, nós teremos a fitoterapia, né? Aí nós vamos ter a professora Flávia, vamos ter o professor Milton de Chapecó, né? Estarão aqui conosco, tá? Falando sobre plantas medicinais, fitoterapia. Mas, professora Rita, meu muito obrigado em nome da Escola Ponto do Equilíbrio. Ai, é uma honra, agradeço, né, estarmos contigo ao vivo. Né? A Rita está lá em Porto Alegre, eu estou aqui em Santa Cruz. Né? Foi Viamão. E foi uma noite. Oi? Ah, Viamão? Viamão? Foi Viamão. Ah, que bom. Então, Rita, eu acho que tu consegue ler aí os boa noite, né? Tá todo mundo mandando beijo, mandando abraço. Boa noite. E se vocês precisarem de alguma coisa, escrevam para a escola que o Fábio me passa, tá bom? Isso. Eu vou atendê-los com a maior alegria. Nós passamos hoje, Rita, que eu marquei aqui, 88 pessoas entraram hoje na live. Ah, que ótimo. Foi um movimento maravilhoso. Muito obrigada. Tá bom? Gente, então, usem os canais do Instagram, do Facebook, do Ponto do Equilíbrio. Lembrando que Ponto do Equilíbrio tem um H, né? Então ali, ó, EH Equilíbrio. E vocês podem, então, tirar suas dúvidas sobre o nosso curso de formação profissional em práticas integrativas e complementares. Lembrando que também aqui no Instagram, todas as lives anteriores estão aqui também gravadas, certo? Muito obrigado mais uma vez, um beijo, uma boa noite no coração, um abraço para todos. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado. Encerramos por aqui. Ok.